Prezados amigos, fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, sacralização da política, esse é o tema de hoje. Primeiro vou lhe pedir para dar um like no vídeo, para ajudar na recomendação do vídeo para a audiência do YouTube. Se não for inscrito no canal, se inscreva como um mecanismo de fidelização às nossas ideias e ao nosso trabalho. Acione o sininho para ser notificado da produção de novos vídeos e compartilhe não somente este vídeo, mas outros vídeos do canal para ajudar tanto na divulgação para que o canal cresça, como também no processo de conscientização popular que busca desalienar as pessoas nesse processo de obscurantismo intelectual que estamos vivenciando, infelizmente. Então, meu muito obrigado para você que está compartilhando o nosso trabalho. Sacralização da política. Na realidade, esse é um conceito demasiadamente complexo, que envolve uma série de fatores. Primeiro, é importante ressaltar que a sacralização da política não é um fenômeno exclusivo do Brasil. É um fenômeno que já existe há muito tempo na América Latina e, mais ainda, tem seu nascedouro na cultura mediterrânea, lá do sul da Europa. A sacralização da política é um processo que ocorreu historicamente nos países mediterrâneos europeus e que foi importado para a América Latina. Quem não se lembra do caudilismo, né? Dos caudilhos, dos líderes regionais que se espalharam por toda a América Latina, né? E o Brasil bebeu da fonte. Nós estamos vivenciando um processo de sacralização do atual presidente da República. Agora, uma coisa que é importante colocar, né, para que sejamos minimamente honestos, tá? A sacralização política no Brasil não é exclusividade de Jair Bolsonaro, tá? Não foi com Bolsonaro que o povo começou a sacralizar a imagem, né, personificando o político como se fosse um deus. Não, isso é comum na história do Brasil desde a colônia. Vamos ver, já com o Marquês de Pombal, que era primeiro-ministro português, aqui no Brasil um certo processo de divinização da sua imagem. Ele, como déspota esclarecido, criou as primeiras medidas que contribuíram com o processo de independência do nosso país, depois intensificado por Dom João VI. Esse também foi sacralizado por parte da sociedade brasileira. Teria sido ele o grande propulsor da brasilidade necessária para que o país conquistasse a sua autonomia política, já na seara cultural. Os dois Dom Pedros também foram sacralizados, principalmente Dom Pedro II, que teria sido o primeiro político a se preocupar com o desenvolvimento econômico do país por excelência, com uma série de medidas liberais. Já na conjuntura republicana, temos a sacralização da imagem de Floriano Peixoto, nosso segundo presidente da República, lá no período da Espada. Depois, nós vamos ver também o maior processo de sacralização política da história brasileira, relacionado a Getúlio Vargas. Vargas foi o político mais sacralizado do Brasil. Aquela ideia de que ele seria o grande timoneiro do desenvolvimento econômico brasileiro. Então, Vargas, sem sombra de dúvidas, foi o político mais sacralizado do nosso país, né? Beatificado como aquele que iria salvar a pátria, o grande salvador da pátria. De fato, foi o político que pragmaticamente mais trouxe desenvolvimento no nosso país. E o maior conteúdo de desenvolvimento que nós vamos observar com Vargas vai ser justamente na conjuntura ditatorial do Estado Novo, entre 1937 e 1945. Esse ínterim de 8 anos vai significar o espaço em que o Brasil mais se desenvolveu na sua história, principalmente na seara econômica. Então, existia um processo de divinização da imagem do Vargas e o povo absorveu essa sacralização
o que ficou representado até mesmo no momento fatídico do seu suicídio, onde em seu velório as pessoas desmaiavam, né, e diziam que queriam ir junto com seu grande líder, porque Vargas sintetizava a salvação do nosso Brasil e representava também a nova república, ou a autêntica república, já que a conjuntura anterior a ele, anterior à Revolução de 1930, conhecida como República Velha, representou na realidade apenas uma continuidade estrutural do Império Brasileiro. República Autêntica começou a ser desenvolvida com Vargas através do programa de diversificação da economia, onde o Brasil abandonou o projeto econômico de ciclos monoculturais que colocavam um único produto como objeto de exportação em grande escala, como acontecera antes com o pau-brasil, com a mineração, com o açúcar e também com o café. Vargas abandona esse modus operandi econômico vinculado a um único produto e diversifica a nossa economia e abre as portas para o processo de industrialização do Brasil. Então ele passa a ser divinizado dentro de um espectro cultural, justamente porque ele representaria naquele momento o grande timoneiro do desenvolvimento do país, alçando o Brasil da condição de país subdesenvolvido para uma potência de primeiro mundo. Após Vargas, nós vamos ter também a sacralização de Juscelino Kubitschek, num nível bem inferior ao de Getúlio, mas reconhecidamente importante para intitulá-lo o presidente Bossa Nova e também o construtor de Brasília, e aquele que daria continuidade ao projeto nacional desenvolvimentista de Vargas, com um teor mais liberal. O processo inflacionário acabou desconstruindo a sacralização de Kubitschek. Na ditadura, nós vamos ter um ufanismo, principalmente em cima da figura do presidente Emílio Garrastazu Médici, que por um lado era um grande opressor, né, que foi o promotor do momento mais obscuro e autoritário e repressor da ditadura no Brasil, mas que, por outro lado, também sintetizou o milagre econômico e a autonomia brasileira na conjuntura econômica mundial. Só que, nesse caso, nós vamos ter muito mais uma sacralização do milagre econômico do que da persona do Médici, que não era muito carismático no trato social. Depois do processo de redemocratização, ou ainda nele, nós vamos ter a sacralização de Tancredo Neves, a posteriori em relação à sua morte. Ele que representaria o primeiro governo pós-ditadura militar, não conseguiu assumir porque morreu antes. E com o seu falecimento ficou toda uma simbologia de um presidente que poderia salvar o Brasil das amarras do retrocesso estrutural que a ditadura civil-militar nos deixou. Tancredo Neves foi sacralizado a posteriori, ou seja, no momento em que morre e depois sendo relembrado sempre como alguém que poderia ter consertado o Brasil. Mais à frente nós vamos ter um pequeno processo de sacralização de Fernando Collor de Mello, ainda na conjuntura eleitoral de 1989. Ele representaria, com a caça aos marajás, uma modernização do modus operandi político brasileiro. Alguém que se destacava diferente do modelo político que estava em vigor. Alguém que representaria a modernidade e a autêntica independência do Brasil no que concerne ao Estado paternalista, já que Collor representava o primeiro verniz de liberalismo autêntico no Brasil. Só que o isolamento dele em relação ao Congresso e a sua desconstrução diuturna na mídia em relação a algumas situações no qual ele teria se envolvido dentro de um modus operandi corrupto político, isso acabou descaracterizando até então a imagem sagrada que ele representava. Mais à frente nós vamos ter o exemplo de Luiz Inácio Lula da Silva. Lula seria o grande timoneiro da nação, quem realmente consolidaria uma política de natureza social que iria dar autonomia não ao Brasil, mas ao povo brasileiro, que não tinha mais nenhuma esperança com os políticos tradicionais. E Lula sintetizava uma ruptura com esse modelo anterior, pelo menos representava isso.
um político que passaria a olhar para os mais pobres, um político que garantiria comida na mesa, um político que faria com que os pobres fossem evoluizados no sentido do crescimento aquisitivo, né, alçados à classe média. E claro, essa questão da evolução patrimonial estaria relacionada também à evolução intelectual e ao desenvolvimento do país, um país mais igual, mais fraterno e que buscasse a equanimidade social. Só que o mito do Lula, que ainda permanece, foi arranhado pelas denúncias de corrupção e também, a posteriori, pela Lava Jato. Por fim, sobra a sacralização a Bolsonaro. E ela é uma sacralização mais perigosa, porque ela tem um componente adicional e doentio, tá? Que coloca ela como uma sacralização sui generis. E o que seria esse componente adicional? A natureza pentecostal dessa divinização. Se os outros políticos que eu citei, o Vargas, o Kubitschek e o próprio Lula, eram sacralizados num modelo puramente político, Bolsonaro representa autenticamente o próprio Deus. É como se ele fosse o grande ungido, o escolhido de Deus para finalmente salvar a pátria brasileira. E esse é um perigo por quê? Porque as pessoas estão vinculando diretamente Bolsonaro a Deus. Então é uma sacralização mais autêntica, uma sacralização diferente daquilo que nós vimos historicamente na América Latina. Uma sacralização diferente dos antigos soberanos do Mediterrâneo europeu. Uma sacralização doentia que faz com que o povo se jogue e esteja disposto até mesmo a morrer pelo seu presidente. Tá? E é esse perigo que nós estamos correndo, que as pessoas estejam predispostas a matar ou morrer em favor do presidente da República. Uma sacralização política doentia que tem um componente religioso que a torna demasiadamente complexa e, ao mesmo tempo, uma sacralização que pode gerar consequências complicadas e difíceis para todo o povo, porque o próprio Bolsonaro, com as suas declarações diárias, costuma incitar a população contra as instituições democráticas e também contra aqueles que são oposição declarada ao governo, tá certo? Todos aqueles que se opõem ao governo podem beber do fel, primeiramente da indiferença e depois da reação desses reacionários que estão dispostos a fazer tudo em defesa de Jair Bolsonaro. E quanto mais Bolsonaro vai sendo desconstruído pela mídia, pela oposição e por até aqueles que até então estavam do seu lado, o autêntico fogo amigo, nesse processo nós podemos estar criando um grande exército de zumbis alienados, de robôs acríticos, que vão estar predispostos até mesmo a matar aqueles que se opõem a esse projeto sacralizador de autonomia do Brasil implementado pelo grande timoneiro Bolsonaro. Então esse é um grande perigo. Por fim, eu gostaria de estar indicando para vocês um livro que é muito importante para compreender o conceito de sacralização da política, que é esse livro aqui do Alcir Lenharo, tá? Sacralização da política, tá? Esse livro vocês encontram facilmente nos sebos por todo o país, principalmente nas grandes cidades, mas também nas médias cidades vocês podem encontrar em sebo. É um livro que em sebo deve estar custando no máximo R$20, mas vocês podem encontrar também em edição atualizada nas principais livrarias do Brasil, né? O livro novinho, tá? E também pela internet. Então é um livro que eu indico, Sacralização da Política, do Alcir Lenharo, um livro que eu utilizei na pós-graduação em História do Brasil pós-1930, né? História do Brasil República, que eu fiz na Universidade Federal Fluminense entre 2006 e 2007. E nesse programa de pós-graduação eu usei no meu TCC, que falava sobre o Estado Novo, né? A ideologia Estado Novista e as implicações dessa ideologia no processo de sacralização da imagem de Getúlio Vargas. Naquela oportunidade, esse livro foi de grande valia para a construção do meu trabalho. E você, que até mesmo no seu autodidatismo se interessa por história,
e quer compreender esse processo de sacralização que envolve o Bolsonaro e que não é comum somente a ele, como eu destaquei desde o início do vídeo, para que você possa compreender esse conceito de sacralização e como que ele é muito comum nos países latino-americanos, tá? Esse livro aqui seria o pontapé inicial para que depois você possa aprofundar sobre o conceito e que possa também tentar entender essa sacralização sui generis que envolve o Bolsonaro, com doses de discurso e retórica de natureza pentecostal, que acaba divinizando de maneira perigosa o Bolsonaro, além da política. É como se ele fosse uma instituição sagrada. Desconstruir uma sacralização como essa fica muito mais difícil, porque as pessoas que estão o sacralizando, elas não sacralizam apenas no terreno da política, elas divinizam autenticamente o indivíduo como se Deus fosse. E isso pode gerar consequências deletérias para a democracia do nosso país. Espero que não seja tarde esse processo de sacralização ser desconstruído. Eu acho que iniciativas como essa que eu estou colocando aqui para abrir os olhos de vocês pode ser o primeiro ponto para que a gente possa resgatar o nosso Brasil da obscurantidade intelectual. Ok, gente? Um grande abraço, felicidades para todos. Tchau, tchau.